você sabe quem você é? Qual a sua identidade? Se você sabe, é porque você já está no seu caminho certo. Mas como que a gente descobre essa identidade? Eu tenho um vídeo lá no YouTube falando sobre identidade, mas a identidade é o seguinte: a gente levou anos e anos num processo onde que as pessoas elas passaram a perder o seu autoconhecimento. E o que acontece com isso? As pessoas elas passaram a se preocupar mais com os outros do que com elas mesmas. E isso fez com que ela se afastasse da verdadeira identidade dela, que é a identidade do reino. Porque quando Deus criou o ser humano, lá em Gênesis 1:26, ele diz o seguinte: façamos o homem sua imagem e semelhança, e que ele domine sobre todas as coisas. As pessoas elas foram esquecendo que o Criador as criou, e depois, logo em seguida, perderam a condição de entender que elas têm que governar sobre todas as coisas. E a partir desse momento, a vida em si ela se tornou muito mais, vamos dizer o seguinte, banal. Por quê? As pessoas elas passaram a não saber a sua identidade. Então, quando a gente percebe que a gente precisa resgatar isso, por quê? A gente tem que ter a certeza que corre nas nossas veias o DNA de Deus. Deus ele colocou a mão dele ali no barro, formou a gente, e às vezes nós negamos isso por uma vida toda praticamente. E a gente precisa resgatar isso. Então, a grande importância que tem de quê? Da gente resgatar quem a gente é. Primeiro, nós somos criação de Deus. Deus ele formou a gente, a sua imagem e semelhança, e também falou o seguinte: vai dominar. Domine sobre o mar, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, as feras. Então, o que a gente perdeu? A gente perdeu a condição de também dominar sobre todas as coisas. Às vezes, a gente passa a nossa vida toda simplesmente achando que as coisas são normais, que a vida é desse jeito mesmo, e a gente não ativa a nossa identidade do reino, dentro do reino. Por quê? Deus ele colocou o reino dentro da gente, e se a gente não faz esse resgate, a gente continua sendo superficial, a gente não sabe quem a gente é, a gente percebe que as coisas tão difíceis, mas tão difíceis porque a gente acaba tendo comportamentos distintos do que o Deus quer para nossas vidas. Se ele fala assim, vá lá e dominai, reine, governe sobre todas as coisas, aí a gente se acha incapaz de fazer isso, a gente se torna negligente da nossa verdadeira identidade. Você imagina, nós temos, diferente de vários outros seres criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Aí você, mas o que tem a ver isso? Por exemplo, o diabo, ele queria ter essa condição e ele não tem. E a gente passa a nossa vida sendo tentado, sendo perseguido, sendo extremamente, vamos dizer o seguinte, sufocados pelo diabo sobre as nossas vidas, e a gente esquece de acionar essa identidade do reino, essa identidade que faz com que a gente perceba o DNA de Deus dentro de nós, correndo em nossas veias, formando o nosso ser. Isso nos deixa inseguros, a nossa falta de confiança não permite que a gente seja protagonista da nossa vida. E uma outra coisa que é muito interessante, quando a gente não conhece a si mesmo, a gente dá mais valor para a vida dos outros do que a nossa própria. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente resgatar. Saber o seguinte, quem eu sou perante o meu Criador?